A mensagem de hoje, e eu vou passar para vocês a respeito dos 9 dons do Espírito Santo e também das 9 características do fruto do Espírito. Tá bem? Então, só que eu vou explicar um por um, para que você possa compreender de fato a importância desses dons. Porque é através desses dons do Espírito é que Deus vai falar conosco e vai nos guiar. Amém? Então eu quero ler com vocês, e eu vou bem devagar, cada dia eu vou colocando um dom do Espírito. Hoje eu vou ler todos os dons do Espírito e também todas as características do fruto do Espírito. Amanhã eu vou começar a explicar cada característica do fruto do Espírito e cada dom do Espírito Santo. E por que que Deus nos deu tudo isso? E sem esses dons e sem as características do Espírito, nós nunca seremos guiados pelo Espírito, porque eu preciso do Espírito para ser guiado por ele. Amém? Então, aqui, irmão, nós vamos ler no capítulo 12 de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim: Ora, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que vocês não ignorem. Certinho? Você precisa conhecer. Então, existem pessoas que são ignorantes porque não conhecem. Existem pessoas que ignoram, conhecem, mas ignoram. Então, existe tradução que fala ignorantes. Ignorantes é no sentido de não conhecer mesmo, não é? Agora, uma pessoa que ignora, ela conhece e despreza. Então, veja bem o que você está fazendo, tá bem? Então, aqui no original, ele diz, né, a Bíblia, você pode até comprar, Novo Testamento interlinear, né, grego, português, é da Sociedade Bíblica do Brasil, e você pode comprar pela internet, né? Eu estou, essa semana, aqui na região do Porto, né, estou em Gaia, na Viva Portugal, vou passar uma semana aqui, até quarta-feira eu estarei aqui. Então, os cultos de sexta, né, o culto de amanhã, o culto de domingos, e vou estar atendendo, fazendo mapeamento, e o Alex está com agenda. Ontem nós já tivemos o culto muito bom, explicando por que a pessoa age de uma maneira, por que ela age de outra, estabelecendo que, de acordo com a semente que você tem na alma ou no espírito, você vai agir. Amém? Então, aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, então é muito importante isso, viu, irmãos? Aquela pessoa que é ignorante é porque ela não conhece. Aquela pessoa que ignora, ela conhece e despreza. Então, por isso que eu estou colocando isso aqui, irmãos, porque tem tradução, algumas traduções, que fala ignorar. E tem tradução que fala pessoas ignorantes. Então, no original é ignorantes. Porque se você ignorar, você está desprezando os dons do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz: acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então vamos estudar e vamos conhecer. Se você conhece e ignora, você está em pecado. Não quero nem saber de dons, está em pecado, não é? Sabeis que quando gentios, nós éramos ignorantes, ou seja, quando a gente vivia no mundo sem Deus, a gente era ignorante, certinho? Então, é muito importante isso. Aqui no versículo 2, diz assim: vós sabeis que quando eram gentios, a gente desviava
para os ídolos mudo, conforme eles levados. Então era um domínio, né? Então existe ali em Efésios 6, ali no capítulo 12, ali tem milhões de demônios ali, que é conhecido como dominadores desse mundo tenebroso. Então esses dominadores desse mundo tenebroso, eles vão guiando as pessoas, vai levando as pessoas a idolatria, feitiçaria, a erro, a tudo isso, drogas e tudo isso, porque eles vão dominar e vão conduzir essas pessoas. E além disso, tem espíritos maus ainda que vai fazer maldade todo dia para essas pessoas. Então é bom conhecer os dons do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, porque você vai ter uma vida abençoadíssima. Então aqui no verso 3 ele diz: portanto vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz, ninguém, irmão, falando pelo Espírito de Deus, ele vai dizer assim, Jesus é maldito, não é verdade? Ninguém vai fazer isso. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo não vai fazer isso, mas de jeito nenhum. Né? Quem tem o Espírito Santo não vai fazer esse tipo de coisa, mas nunca, 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 né? E ele diz mais aqui. Então, depois eu vou explicar, irmãos, a diversidade de dom, diversidade de ministério, diversidade de operações, como que ele manifesta. Tem pessoas que acham que ele tem um dom, aí manifesta. Eu vou explicar tudo isso aqui, eu vou mostrar para vocês os dons. Então, o primeiro dom é palavra da sabedoria, entendeu? Então, o primeiro dom é a palavra da sabedoria, né? Está justamente aqui no versículo 8, né? Palavra da sabedoria. O segundo dom, palavra de conhecimento. O terceiro dom, fé. Então, fé, irmãos, é um dom. Se você é batizado no Espírito Santo, nós estamos falando de um dom espiritual. Agora, quando fala de fé, confiança, nós estamos falando de outra coisa, certeza, acreditar em Deus, acreditar na palavra, obedecer a palavra. Você tem que separar essa fé que... Olha, você tem que ter fé, você tem que ser guiado pelo Espírito, você tem que ter confiança. Aí já é outra coisa. Essa aqui é dom. É o dom do Espírito. O quarto dom do Espírito Santo é dons de curas. Dons de curas. Ou seja, para cada enfermidade, o Espírito Santo de Deus vai conduzir você a agir de uma maneira diferente. Você observa que Jesus Cristo, às vezes ele usava água, às vezes ele usava barro, às vezes ele usava saliva, às vezes ele colocava o dedo no ouvido da pessoa, às vezes ele colocava barro no olho, mandava lavar, mas às vezes ele falava assim: a tua fé salvou, vai, seja feito conforme a sua fé. Então, para cada enfermidade, há uma manifestação diferente desses dons de cura, certo? Outro dom é operações de milagres. Então, essa operação de milagre, irmãos, ela vai abrir, fazer um milagre de ressurreição. Você entende? Operar maravilhas na sua vida financeira, transformar a sua casa, transformar a sua família, aqueles milagres que acontecem na sua vida. Você toma uma decisão ali, Deus vai operar milagres e vai... Porque tanto o querer quanto o efetuar vem de Deus. Então é esse dom aqui. Depois você observa que tem a profecia aqui. Mas lá no ministérios também, nos 5 ministérios, tem a profecia. Então eu vou explicar a diferença dessa profecia, que é a mesma, a profecia aqui do dom do Espírito. E a profecia para quem tem ministério é completamente diferente. Eu vou explicar tudo isso para vocês. O outro dom é discernimentos de espíritos. Então, para você identificar o espírito que está por trás dessa situação. Eu vou trabalhar um por um, explicando com todos os detalhes para você e dando exemplo na Bíblia, tá bom? O outro é gêneros de línguas. Gêneros. O que é isso, gêneros de língua? Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, e essa expressão gêneros são dialetos de línguas vivas.
Lá na raiz do grego aqui, ele está falando em dialetos, ou seja, para você falar a língua do Espírito Santo, você tem que ser batizado nele. E somente aqueles que são batizados falam esse gênero de língua, fala esse dialeto. É divino isso. Depois eu vou separar também, explicar para você o que Paulo falou, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, entendeu? Mas ele não falou, ainda que eu fale a língua do Espírito, ele não falou. Nós vamos separar tudo isso em o nome de Jesus. Então, e o último dom aqui é interpretação de línguas. Eu quero dedicar um tempo grande para você compreender isso. Então, Deus nos deu os 9 dons do Espírito. Para quê? Para a bênção nossa, né, irmão? Para Deus falar conosco, para Deus nos usar, para Deus abençoar pessoas, para Deus curar pessoas, para Deus transformar a igreja. Sem esses dons aqui, a gente não faz nada. Né? Tudo que nós somos, tudo que nós temos, Deus transfere para o nosso espírito. Certinho? Então eu vou pegar desde ali, né, como que eu batizo, vou explicar tudo para vocês. Então eu vou pegar a partir amanhã e eu vou então fazer uma sequência. Então você não perde. Eu quero também falar para você uma coisa, é muito importante você pegar um caderno, ouve uma vez, ouve duas, anote, escreva. Vá na palavra para ver o que está escrito, porque nós só obedecemos, irmão, o que está na Bíblia. Então tá cheio de gente aí falando coisas e mais coisas, mas não tem fundamento bíblico. E a nossa segurança é o quê? É a Bíblia, não é? O que não está na Bíblia, nós não vamos obedecer. O que está na Bíblia, dentro do seu contexto, da sua explicação correta, aí nós vamos obedecer, porque é a única segurança que nós temos. Agora, o apóstolo Paulo, esse aqui é o apóstolo Paulo, escreveu aos Coríntios, né? Agora o apóstolo Paulo escreve em Gálatas. Olha, eu vou abrir Gálatas aqui, no capítulo de número, estou aqui, ó, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, ele separa os dons, né, as obras do diabo das 9 características do Espírito. Então eu vou aqui nas 9 características do Espírito, mas depois nós vamos também, quero explicar tudo para vocês a respeito das obras da carne, né? Amém? Então aqui a partir do versículo 22 de Gálatas 5, versículo 22, ele diz aqui, olha, o primeiro fruto do Espírito, você observa que é fruto, não são frutos, é um fruto com 9 características, certinho? Então você conhece uma pessoa não pelo que ela fala. Jesus disse, você não pode decidir ouvir uma pessoa, ninguém conhece uma pessoa pelo que ela fala. Porque falar todo mundo fala e fala o que quiser. Você vai identificar quem é de Deus, quem é realmente um homem de Deus, quem é realmente uma mulher de Deus, quem realmente está de Deus, está falando de Deus e tudo, pelos frutos que ele apresenta. Então você conhece a árvore pelo fruto. Né? Uma árvore boa, ela não vai dar fruto mau. Uma árvore má também não vai dar fruto bom. Então está tudo na raiz, está tudo na semente. E a gente precisa compreender bem isso. Né? Quantas pessoas hoje aí estão seguindo rebeldes, estão seguindo pessoas que estão arrebentando igreja, pessoas que estão falando mal de pastor, levando calúnia. Lógico que o diabo tem que fazer isso, porque ferir o pastor dispersa a ovelha, né? Pessoas que ficam levantando calúnia, difamação, isso aí vem do inferno. Porque ele atingindo o pastor, a pastora, os líderes da igreja, o que acontece com o rebanho? Acaba. Esse é o objetivo do demônio. Esse é o objetivo do inferno. Então, você tem que ouvir o quê? Ver o quê? Fruto. E Jesus diz, pelo fruto você conhece a árvore. Então, preste atenção nisso. A hora que você ouvir uma pessoa, ouvir uma pregação, você vai nos frutos dele. Aí você vai saber se é de Deus ou se não é de Deus. Então, aqui no versículo 22 diz assim,
Mas o fruto do Espírito Santo é, olha, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Entendeu, irmão? Então aqui nós temos 9 características do fruto. Eu sei que pergunta para a pessoa, o que é longanimidade? Ah, deve ser uma pessoa longânima. Não, não é nada disso, não. Eu vou explicar que é completamente diferente. Quando a gente fala do fruto do Espírito, nós estamos falando, irmãos, da imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabia disso? A imagem e semelhança de Jesus Cristo é a sua moralidade, o seu caráter, né? Porque nós perdemos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, de Deus, lá no Éden, quando o pecado entrou. Imagem e semelhança no sentido de moralidade, de vida, de compromisso, de fidelidade, de tudo isso, obediência a Deus e tudo isso, fiel em todas as coisas. Nós perdemos porque depois, né, no capítulo 5 de Gênesis, versículo 3, nós, depois do que os nossos primeiros pais, né, a Eva e Adão pecaram, nós nos tornamos imagem e semelhança de Adão. Ou seja, com todas as características morais, comportamento, pecado, por isso que vem arrebentando tudo aí, não é? Agora, nas características, nas 9 características do fruto do Espírito, nós recebemos o quê? Novamente a imagem e semelhança de Cristo, caráter, comportamento, né? Atitudes, a sua vida, tal. Isso vai sendo formado, porque ele diz, até que Cristo seja formado em vós. Os 9 dons é para Deus usar para você, revelar para você, e aquele que tem ministério para ministrar para outras pessoas. Hoje há uma confusão tremenda, irmão. Pessoas que não têm ministério, pessoas que não estão separadas para fazer isso. Olha, Deus fala comigo, Deus tem falado, Deus tem mostrado. E muitas vezes nem batizado no Espírito Santo essa pessoa é. Eu não sei como é que Deus fala com uma pessoa que não é batizada no Espírito Santo, porque Deus só fala através do Espírito Santo. Entendeu? Mas eu vou explicar tudo isso para você. Eu quero ler um versículo para você sobre a imagem e semelhança que está sendo formada em nós. Se você abrir aqui 1 Coríntios, eu só vou mostrar um versículo para você. Depois eu vou mostrar tudo que eu vou explicar um para o outro. O capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 49, certinho? Ó, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 49. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, que é a imagem de filho de Adão, né? Seu caráter, a gente era tudo corrompido, a nossa vida, a semente. Ah, mas eu tinha uma moral, tudo bem, aí vai depender da família que você foi criada, do ambiente que você foi criado. E eu vou ainda explicar para você, consciência moral e consciência de pecado. Inclusive, segunda-feira, acredito que você deve ter acesso ao primeiro livro, Sua Descendência Determina a Sua Eternidade. Vai anotando aí, Sua Descendência Determina a Sua Eternidade. Acredito que segunda-feira você já pode entrar na Amazon.com e já baixar, fazer o download desse livro para você. Vai mudar a tua história. Está sendo lançado no Brasil, tudo. Logo vai ser lançado em inglês e logo também nós vamos fazer o lançamento dele em espanhol. O versículo 49 diz assim, e assim como trouxemos a imagem do terreno, nós trouxemos a imagem de Adão, terreno, trouxemos, irmão. Uma imagem toda corrompida, destruída, de pecado, de comportamento errado, fazia tudo que não prestava. E ainda dominado pelos dominadores deste mundo de treva. Então ele domina a pessoa e vai conduzir a pessoa a fazer o que ele quer. Eu vou explicar para vocês também, Efésios capítulo 6, versículo 12, porque muitas traduções perderam a palavra ali no original. Né? Ao invés de colocar autoridades, algumas traduções têm, mas a maioria coloca assim potestades, e não é potestade, é autoridade, e eu vou te explicar o que ele faz, tá bem? Depois vem dominadores deste mundo tenebroso, e também
espíritos maus. Então, aqui no versículo 49 diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, a imagem de quem? Toda a imagem corrompida de Adão e Eva. Traremos também a imagem do celestial. Que imagem de quem? De Jesus Cristo. Que a imagem e semelhança de Jesus Cristo, irmão, ela é formada através das 9 características do fruto do Espírito. Até que Cristo seja formado em vós. Lembra que Paulo falou? Sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado. Então, é a formação da identidade cristã. Mas como que ela é formada? Pelas 9 características do fruto do Espírito. Por isso que eu vou explicar uma após outra, e você vai anotar, porque isso é muito importante na transformação da sua vida. E muita gente não conhece isso e tem comportamentos assim terríveis, mas também está ligado à salvação da alma. Porque você pode ter sido batizado do Espírito Santo, tendo os 9 dons do Espírito, sem desenvolvê-los, né? Porque Deus vai transferir revelações, e também você tem, no mesmo momento, você tem o fruto do Espírito, com as 9 características. Mas isso é um processo de transferência, e eu vou explicar para você como que você faz para que a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, né, a moralidade de Jesus Cristo, as atitudes, tudo que Jesus, né, a vida dele, né, vai ser transferida para o nosso espírito. E aí há uma mudança completa. Por isso que Jesus diz: pelo fruto, ou seja, pelas características do fruto do Espírito, agora você vai entender mais isso, pela característica do fruto do Espírito, é que eu vou conhecer as pessoas. Olha só. Amém? Eu estou aqui na região do Porto, em Gaia, na Aviva, Portugal. Fico até quarta-feira, né? Viajo quarta-feira para a ilha. E aproveite, né? O Alex está fazendo um mapeamento. Procure o Alex aqui, que ele faz um mapeamento. Lá na ilha, o apóstolo Fábio está fazendo toda essa agenda, né? Então, se você é da ilha, procura o apóstolo, que ele vai agendar com você. Você tenha uma ótima quinta-feira. Que essa quinta-feira possa ser a melhor quinta-feira da sua vida. E eu quero fazer uma oração para você. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu peito. Feche seus olhos. Eu vou determinar bênção para você agora em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus, eu determino sobre a sua vida que toda e qualquer ação de principado sobre a sua vida está destruída pelo poder do nome de Jesus. Toda e qualquer interferência dos demônios, que são as autoridades, que está prejudicando vidas, que está impedindo vidas de ir para a igreja, impedindo vidas de compreender a palavra, eu determino que saiam da sua vida, da sua casa, saia da igreja lá no Brasil, saia da igreja aqui em Portugal, na ilha, aqui em Gaia, saia, eu amarro vocês e você não vai segurar ninguém. Ninguém que deseja estar na igreja. Eu amarro também todos os dominadores deste mundo tenebroso. Você não vai dominar a vida de ninguém. Você não vai dominar os desejos de ninguém. Você está amarrado. Você não vai colocar enfermidade em ninguém. Você não vai colocar sintoma em ninguém, porque você está amarrado. Você não tem ação sobre os filhos de Deus. Também, todos os espíritos maus, esses que estão aí fazendo obra maligna, né? Esses espíritos maus que estão em pessoas, essas pessoas querem fazer o mal para a igreja, essas pessoas querem fazer mal para a liderança da igreja, irmãos. Então, eu estou amarrando vocês, todas essas pessoas que têm um espírito divisor, você tem um espírito mau. Você tem espírito mau, você que divide igreja. Então, vamos todos agora amarrar, expulsar esse tipo de gente. Saia da nossa vida, saia da nossa igreja, em nome de Jesus Cristo.
Ó Deus, nós entregamos essas pessoas em tuas mãos. Pessoas que estão fazendo obra de macumba, de feitiçaria, pessoas que ficam falando mal, pessoas que levantam calúnia, injúria, difamação. Caiam por terra todas as pessoas, remova essas pessoas desse local, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu trabalho, abençoe o seu carro, a sua vida. Livre você de toda e qualquer intenção do inimigo. Que você tenha um dia assim, alegre, feliz e abençoado. Em nome de Jesus. Amém e amém.